Olá, bem-vindos a mais um vídeo do minicurso História do Universo e de suas concepções, uma introdução acelerada à cosmologia. Este é o quinto vídeo do minicurso, ah, no qual nós vamos falar sobre incertezas cosmológicas. Nos quatro primeiros vídeos, nós fizemos um percurso histórico da antiguidade até o momento atual, falando sobre como, ao longo do tempo, a nossa visão do universo foi mudando. Começamos lá, né, lá na antiguidade, falamos bastante sobre a Grécia Antiga, falamos sobre a transformação que aconteceu com o modelo heliocêntrico de Copérnico, depois a teoria do Newton, até chegar na teoria da relatividade do Einstein e a teoria do Big Bang, que nos dá o quadro atual da, da cosmologia contemporânea. Nesse vídeo agora eu vou falar sobre alguns aspectos da visão cosmológica contemporânea, ou melhor, sobre algumas questões que ainda não estão totalmente bem resolvidas, questões que estão em aberto, questões que merecem ainda ser mais estudadas, questões sobre as quais existem debates ainda vivos, com diferentes pontos de vista. Enfim, questões que estão mais na fronteira do nosso conhecimento. Começando pela questão da interpretação do próprio Big Bang. É preciso ter alguns cuidados na interpretação do Big Bang. Eu descrevi o que é uma singularidade, seria aquele momento, supostamente um momento no início do universo, em que toda a energia do universo estivesse exatamente concentrada em um único ponto de densidade de energia infinita. Mas, como eu também comentei no último vídeo, a existência dessa singularidade não é realmente necessária, porque ao se levar efeitos da física quântica, é possível que essa singularidade ela não se torna mais matematicamente necessária. Então, o que a gente pode dizer com mais segurança é que houve um momento no passado em que o universo era muito, muito pequeno, com uma densidade de energia muito, muito alta, uma temperatura muito alta. E de lá para cá, o universo vem expandindo. Mas há um ponto a partir do qual nós não podemos recuar mais. E, nós não temos acesso empírico ao que seria essa suposta singularidade. Ela pode ter existido ou não, nós não temos como saber. Então, modelos cosmológicos específicos podem evitar uma verdadeira singularidade matemática. Um modelo específico que faz isso de uma maneira diferente, um modelo proposto por James Hartle e Stephen Hawking, em que o tempo próximo ao Big Bang passa a ter um caráter temporal, matematicamente descrito por um tempo imaginário. E isso evita a singularidade. É como se uma imagem, é como se você tivesse se deslocando na superfície da Terra em direção ao norte. Se você parte do Equador, você vai andando em direção ao norte, mas quando você chega no Polo Norte, não tem mais como você se aproximar mais ainda do norte. Não existe o norte absoluto, existe o polo. Se você andar mais um pouquinho, você começa a se afastar
do Polo Norte. Então, é como se, ao invés de você ter um ponto inicial, é como se o tempo se arredondasse, se isso fizer sentido. Muito próximo do Big Bang, então o tempo deixaria de ser tempo e passaria a ser mais parecido com o espaço. Então, uma maneira meio diferente de evitar a singularidade. Então, realmente, não teria existido um tempo inicial, um momento inicial, porque muito próximo desse momento, do que poderia ser esse momento, na verdade, o tempo deixa de ser o tempo como a gente pensa nele, vira uma outra coisa, ele vira mais parecido com o espaço. Ele fica mais parecido com o espaço. Então, tem esse modelo, evita a singularidade desse jeito. Tem outras possibilidades. Existe a possibilidade do universo ter tido uma fase anterior ao Big Bang, a qual nós não temos acesso, nós não temos observação nenhuma capaz de nos dar informação a respeito do que teria acontecido antes do Big Bang. Mas é possível. Por exemplo, pode, em tese, o universo poderia ter começado, por exemplo, muito grande, ter passado por um processo de contração, chegado num raio mínimo muito pequenininho e ter voltado a se expandir. Nós estamos numa fase de expansão. Nós sabemos contar essa história a partir desse momento de raio mínimo para frente, até a nossa época. Mas se houve uma fase de contração no passado, nós não sabemos, nós não temos acesso a observações dessa era. Então, mas isso é uma possibilidade, pode ter acontecido. Então, não é de forma alguma necessário que o universo tenha começado em um momento específico no tempo. O Lawrence Krauss, um físico contemporâneo, está vivo, ele propôs a ideia do universo que veio do nada. O nada aqui, na verdade, não é tão nada assim, é um nada no contexto da mecânica quântica, mas pensando em termos de um modelo cosmológico, a partir do nada, do vácuo, o próprio universo teria começado. Então, não é um início a partir do Big Bang, é um início completamente diferente, mas, é claro, esse universo teria passado por fases que, a partir de um certo momento, se encaixam na descrição que nós conhecemos do Big Bang até aqui. Então, a moral da história aqui é que, a moral dessa história é que, sim, houve um momento no passado que o universo era muito pequeno e muito quente, mas não é necessário que tenha sido uma singularidade, não é necessariamente um momento do início do universo. É possível que o universo tenha tido uma história anterior, nós não sabemos. Então, o máximo que a gente pode fazer é parar naquele momento um pouquinho depois do Big Bang e fazer uma descrição desse momento até aqui. O que ocorreu antes, por enquanto, é matéria de especulação. Então, vale a pena ter esse cuidado em mente. Outra questão seria da chamada energia escura. Como eu comentei, houve uma observação de galáxias distantes que mostram que o universo, no momento atual, está não só expandindo, mas está expandindo de forma acelerada. Matematicamente, essa aceleração, essa expansão acelerada do universo pode ser explicada pela constante cosmológica. Na teoria da relatividade geral, aquela constante que o Einstein introduziu em 1917 para tentar encontrar um modelo de universo estático. Acontece que essa mesma constante, ela é capaz de, ela tendo um valor pequeno, mas positivo, ela é capaz de
explicar essa expansão acelerada do universo. Desse ponto de vista, não tem muito mistério. A expansão é acelerada porque existe uma constante da natureza, que é essa constante cosmológica, que determina que assim seja. Mas muita gente não fica satisfeita com isso. Muitos físicos se sentem um pouco desconfortáveis com essa situação e acham que essa constante cosmológica, na verdade, não é uma verdadeira constante, não é uma constante fundamental da natureza. Ela talvez seja o produto de alguma coisa. Ela deve ter alguma origem. Seria necessário encontrar alguma teoria que explicasse o porquê que essa constante cosmológica existe, por que que ela não tem um valor nulo, por que que ela não vale zero, né? Por que que ela existe. Então, existem teorias a respeito disso, especulações, colocadas dessa maneira, né, pensado como uma coisa a ser explicada por algum tipo de teoria, essa constante cosmológica se transforma no que a gente chama de energia escura. Então, qual é a origem da energia escura? Qual é a teoria que explica essa energia escura? Então, existem algumas propostas, mas é, nenhuma é realmente muito bem sucedida. Há, há uma interpretação que associa essa energia escura ao que seria uma energia do vácuo quântico. Quer dizer, a teoria quântica é uma teoria cheia de coisas meio contraintuitivas, e uma delas é que o vácuo não é o vazio absoluto. O vazio quântico tem, ah, ele é pleno de possibilidades e então seria possível calcular uma coisa que seria uma, uma densidade de energia do vácuo quântico. E utilizando as teorias conhecidas hoje para fazer esse cálculo de qual seria a densidade de energia do vácuo quântico, isso deveria dar o resultado próximo ao valor da constante cosmológica. O valor observado dessa constante, de acordo com pelas observações astronômicas, né, o afastamento de galáxias distantes, é um valor muito pequenininho, muito, muito, muito pequenininho. Mas esse cálculo com base no vácuo quântico dá um resultado muito grande. Então, na verdade, há uma disparidade gigantesca, há uma diferença de 120 ordens de grandeza. Cada ordem de grandeza aqui é um fator multiplicativo de 10, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que você tem um fator 10 elevado a 120. É um número gigantesco, né? Um número que era para ser muito pequeno, por esse cálculo, aparece muito grande. Então, claramente, não é um cálculo correto. Tem algo errado nessa ideia. Ou pelo menos, enfim, algo precisa ser consertado nessa história. Então, houve um grande físico do século XX, o vencedor do Prêmio Nobel, que chegou a dizer que esse é o pior resultado da história da física. Então, acho que não é. Bom, não sei se é verdade, mas enfim. De qualquer forma, é preciso uma nova física para explicar a energia escura ou não? Ou ela é simplesmente o, o valor de uma constante fundamental da natureza? Então, uma questão em aberto aí. É, que me escapou um pouco por um momento o nome do físico que fez esse comentário, é o Steven Weinberg, um grande físico, muito importante. Bom, uma outra questão aqui é a da matéria escura. Não confundir, então, com a energia escura sobre a qual eu acabei de falar. Matéria escura é uma outra coisa. Quando a gente estuda a rotação de galáxias espirais, a princípio, a teoria da gravitação, que é a teoria da gravitação do Einstein,
teoria da relatividade geral, prevê que as galáxias girem com uma certa velocidade, mas elas não giram como um corpo rígido, é mais como um fluido. Aquelas estrelas que estão mais próximas do centro giram mais rápido, as estrelas que estão na beirada giram mais devagar. Então, bom, a teoria da gravitação, nesse caso, é a teoria do Einstein, mas, nesse caso, lida com acelerações muito pequenas, velocidades muito pequenas. A teoria, nesse caso, concorda com a teoria do Newton. Então, na verdade, a gente pode usar a teoria do Newton para explicar isso. Então, há uma previsão de que, dada a massa de uma certa galáxia, qual a relação entre a velocidade das estrelas com a distância da estrela ao centro da galáxia. Mas acontece que a observação diz que as estrelas mais distantes giram mais rápido do que deveriam. Então, o problema é explicar o porquê. E há duas soluções possíveis. Uma solução é postular a existência de uma matéria que a gente não vê, chamada matéria escura. Seria uma matéria que não interage com a matéria comum, ela não é visível, ela não interage com a matéria comum, a não ser pela interação gravitacional. O único efeito dessa matéria escura seria a influência gravitacional que ela tem. Então, a ideia seria que essas estrelas mais distantes do centro, elas giram com uma velocidade maior do que o que a gente esperaria, porque, na verdade, tem mais massa na galáxia do que aquela que a gente consegue observar. A gente teria que levar em conta a existência dessa matéria escura. Então, essa é uma maneira de resolver o problema. As estrelas giram mais rápido porque tem mais matéria do que a gente vê. Uma outra possibilidade afinal de contas, trata-se de um conflito entre teoria e observação. Uma outra possibilidade lógica é que haja algum problema com a teoria. Então, nesse caso, a, a ideia seria modificar a teoria da gravitação. Então, um físico israelense, na década de 1980, Mordechai Milgram, propôs uma modificação da teoria do Newton, que é a teoria adequada nesse caso, chamada, que a gente chama de MOND, vem de Modified Newtonian Dynamics. É uma modificação da teoria da gravitação newtoniana, de tal forma que essa nova teoria modificada possa explicar o comportamento de rotação das galáxias. Mas aí, nesse caso, não existiria a matéria escura. São hipóteses concorrentes. Então, você tem um fenômeno, o fenômeno existe, ele é visível, né? Você tem uma teoria, a teoria newtoniana, nesse caso, a teoria do Einstein, equivalente à teoria newtoniana. Você tem uma teoria da gravitação. De acordo com essa teoria, as galáxias deveriam se comportar de uma certa forma. As observações mostram que as galáxias se comportam de maneira um pouco diferente. Por quê? Talvez exista mais matéria do que aquela que a gente consegue observar, seria essa matéria escura, ou talvez não exista matéria escura, o que a gente precisa fazer é modificar a lei da gravidade. Então, seria preciso uma nova teoria da gravitação. A MOND, proposta pelo Milgram, não chega a ser uma nova teoria da gravitação completa, capaz de substituir a teoria da relatividade geral. É um modelo mais modesto, mas é um primeiro passo nessa direção. Então, o programa de pesquisa nessa linha seria de tentar formular uma nova teoria da gravitação, tão robusta quanto a relatividade geral do Einstein, que conseguisse explicar
essas anomalias observadas sem necessitar de postular a existência da matéria escura. Então, são duas hipóteses diferentes. Ou existe matéria escura, ou precisamos modificar a lei da gravitação. Na comunidade científica atual, a hipótese mais popular, aquela que tem mais adeptos, mais defensores, é a da existência da matéria escura. Mas as questões de ciência não são decididas por voto, né? Não é uma questão de maioria. São duas hipóteses concorrentes e só o tempo vai dizer no final, qual vai sair vencedora, né? Se é que nós vamos conseguir decidir esse embate. Mas, enfim, são as duas hipóteses concorrentes aí. Então, essa é a questão da matéria escura. Essa matéria escura, na verdade, ela acaba interferindo em outras questões do universo, incorporando e supondo que a matéria escura exista, né? Bom, alternativamente, seria o efeito de uma modificação da teoria da gravidade. Mas como isso complica um pouco a nossa imagem mental, supondo que seja uma matéria escura ou algo que cause um efeito semelhante, equivalente, nós podemos levar isso em conta e nós podemos, com base nas observações, fazer uma estimativa da energia total do universo, qual é a distribuição da energia total do universo. Eu falei da energia escura, e a matéria é relacionada à energia, né? Tem a famosa equação do Einstein, E igual a m vezes c elevado ao quadrado. É uma equação que c elevado ao quadrado é o quadrado da velocidade da luz. Essa equação estabelece uma relação direta entre massa e energia. Então, qualquer coisa que tenha massa tem energia. Então, a matéria ordinária, a matéria comum, como nós, né, os átomos, todos os átomos que nós conhecemos, a chamada matéria bariônica, matéria constituída de partículas conhecidas como prótons, nêutrons, elétrons, toda a matéria conhecida constituiria apenas 4% da energia do universo. A matéria escura, ou um efeito equivalente à matéria escura, seria responsável por 26%. E 70% de toda a energia do universo ficaria na conta da energia escura, ou seja, daquela constante cosmológica. Então, isso é uma coisa curiosa, porque, de acordo com esse quadro aí, 96% da energia do universo tem ainda uma origem mal conhecida. Nós não sabemos direito o que é energia escura, nós não sabemos direito o que é matéria escura, sequer se a matéria escura existe. Então, é um quadro não muito animador, né? 96% da energia do universo tem uma origem até agora desconhecida. Bom, por outro lado, uma boa notícia para os físicos, que tem assunto por muito tempo ainda, não faltam perguntas a serem respondidas. Tem uma questão aqui das constantes da natureza, que são especulações que podem ser colocadas da seguinte forma: o nosso universo, existe no nosso universo uma série de constantes da natureza que têm certos valores específicos, como a velocidade da luz, a constante da gravitação, a constante de Planck, que desempenha um papel importante na física quântica. Tem um certo conjunto de constantes que são entendidas como constantes fundamentais da natureza.
E a questão é por que que essas constantes têm exatamente esses valores, não outros? Isso não é uma questão nem um pouco clara. Se alguns valores dessas constantes fossem diferentes, você poderia ter, por exemplo, um mundo, um universo no qual não seria possível que as galáxias se formassem, os átomos poderiam não ser estáveis, poderia não haver vida da forma como a conhecemos hoje. Então, para o nosso universo, é importante que essas constantes fundamentais tenham exatamente os valores que elas têm. Mas por quê? Nós não conhecemos nenhuma explicação. E fica até a pergunta de se é necessário ter uma explicação. Enfim, mas nós podemos imaginar outros universos nos quais essas constantes têm valores diferentes. E aí, por que o nosso universo teria esse conjunto de valores e não outro? Tem um princípio, uma ideia formulada a respeito disso, chamado princípio antrópico, que tem duas versões. A versão fraca diz o seguinte: só podemos existir em um universo que permita o surgimento de vida. Bom, isso parece meio óbvio, né? Se nós estamos aqui, é porque o universo permite que nós estejamos, né? Num universo no qual a vida seja impossível, ainda que esse universo seja, em tese, possível, nós não poderíamos estar nele. Então, nós só podemos estar no universo no qual nós somos possíveis. Então, isso é uma maneira de dizer que, mesmo que exista uma infinidade de universos, em todos aqueles universos em que a nossa existência não é possível, certamente nós não estamos neles. Então, necessariamente, nós só podemos, nós tivemos de surgir num universo que é propício ao desenvolvimento de vida complexa como a nossa. Então, nesse caso, nós poderíamos pensar numa infinidade de universos e nós estamos por um acidente. Mas, bom, essa é uma versão fraca desse princípio, mas tem uma versão mais forte que diz o seguinte, que o universo tem de ser tal que permita o surgimento de vida, para que ele possa ser observado de seu interior. Aí já é uma coisa diferente, já está dizendo que é uma espécie de uma lei do universo, que ele forçosamente tem de permitir que no interior dele seja desenvolvida, que exista a possibilidade de que a vida se desenvolva para que ele possa ser observado a partir de si próprio, a partir do seu próprio interior. Essa é uma versão bem mais forte desse princípio antrópico e mais polêmica. Bom, de qualquer forma, a discussão sobre se existem ou não outros universos, é uma questão que tem um sabor muito especulativo, né? Se existem outros universos, nós não podemos saber nada sobre eles. Então, ah, especulações dessa linha têm muito mais o sabor de quase que de fantasia, né? Do que de realmente ciência, né? Então, é preciso ter um pouco de cuidado aqui em separar o que é especulação, mesmo que seja especulação filosófica, e o que é realmente o conhecimento científico. Então, uma maneira de lidar com o princípio antrópico é admitir a possibilidade de um multiverso, ou seja, a existência em paralelo de múltiplos universos. É o que eu falei. Nesse caso, simplesmente estamos em um universo que permite a nossa existência, mas infinitos outros existem paralelo ao nosso. É uma maneira de lidar com isso, mas se existem ou não esses outros universos, nós não podemos saber.
Então, é uma questão complicada. O físico Andrei Linde propôs um outro tipo de multiverso, que é o seguinte: na fase de inflação, que é a fase muito próxima do Big Bang, em que o universo se expande muito rapidamente, é, o, a expansão seria tão grande, tão rápida, que apareceria uma série de bolhas, digamos assim, que seriam mini universos. Então, você teria uma expansão tão grande, tão rápida, que ao invés de você ter apenas um universo expandindo, você cria um monte de pequenas bolhas, em que cada bolha é um universo independente. É, então, isso seria um multiverso cosmológico inflacionário. Mas, de novo, esses outros universos estariam tão distantes que seria, na prática, impossível nós termos um conhecimento prático, né? Qualquer indício experimental da existência deles. Há outras ideias mais exóticas. O Lee Smolin propôs uma ideia bem maluca de que você poderia ter uma espécie de uma evolução dos universos semelhante à evolução biológica que nós conhecemos pela teoria do processo de variação e seleção, né? Da seleção natural. A ideia seria que cada vez que a gente tem um buraco negro, no buraco negro, no interior do buraco negro, existe uma singularidade. Então, a ideia é que o buraco negro seja, digamos assim, o outro lado do universo. Não é, é como se nós caíssemos dentro de um buraco negro e conseguíssemos sair do outro lado, o outro lado seria um Big Bang. Então, o universo produz muitos buracos negros, mas cada buraco negro, na verdade, dá origem a um outro universo. E a ideia do Smolin é que, como você estaria ali criando vários universos filhos, a partir de um universo pai, num multiverso em que você tivesse vários universos diferentes, cada um com constantes da física calibrados com valores diferentes, esse multiverso acabaria sendo dominado por aquele universo capaz de produzir um número máximo de descendentes. No caso, aí seria o número máximo de buracos negros. De buracos negros. Bom, então, enfim, é uma ideia bem exótica, também diferente, mas, enfim, também é mais uma coisa que nós não temos condições de testar. Uma outra coisa aqui é a questão da gravitação quântica. A física moderna tem esses dois grandes pilares: a, a física quântica e a teoria da relatividade geral do Einstein. Mas até hoje não foi formulada uma teoria que combine de forma totalmente satisfatória essas duas teorias. Então, existe uma busca pelo que seria essa teoria unificada, uma teoria que combinasse bem essas duas teorias tão importantes para a gente. Existem razões para a gente imaginar que essa teoria deve existir, ela é apenas muito difícil de ser formulada. Então, existem algumas, algumas poucas concorrentes para fazer essa unificação. Uma teoria bem conhecida aí seria a teoria das cordas, ou teoria das supercordas,
ela é uma candidata a ser uma teoria da gravitação quântica. Então, gravitação quântica diz respeito especificamente à questão de tentar unificar a mecânica quântica com a teoria da gravitação. A teoria das cordas é uma possível candidata para isso, mas não é muito claro, na verdade. É uma questão tecnicamente complicada. Mas tem uma outra coisa, não é apenas uma teoria da gravitação quântica, que seria uma teoria de tudo. Então, uma teoria de tudo seria uma coisa que vai além da gravitação quântica, que tenta fazer uma unificação total de todas as leis das físicas, dos valores das constantes, enfim, uma explicação completa e para todos os aspectos da física. E para essa realmente não tem muitas candidatas, tem algumas ideias. Novamente, uma das candidatas é a teoria das supercordas. Porém, um comentário importante aqui é que a teoria das cordas tem lá os seus problemas, e entre esses problemas é a completa ausência de qualquer evidência experimental a seu favor. Ou seja, é uma teoria totalmente especulativa. É uma teoria que envolve uma matemática de alto nível, ela é uma muito boa teoria matemática, mas ela não tem evidência experimental nenhuma a seu favor. Então, nós temos algumas teorias que tentam combinar a mecânica quântica com a relatividade geral e produzir uma gravitação quântica. Nós temos algumas teorias que tentam ser uma teoria de tudo, mas nós estamos longe ainda de ter uma teoria realmente satisfatória que faça tudo isso. E a teoria das cordas, na verdade, ela, ela, ela tem muitos problemas, que eu não vou detalhar aqui, mas, em particular, ela não tem nenhum tipo de comprovação experimental. E uma última questão que eu vou apenas tocar brevemente é se a cosmologia é realmente uma ciência. Eu preparei vários slides aqui, mas eu não tenho muito tempo para falar sobre isso. Eu vou apenas dizer, fazer um comentário geral. Eu posso passar aqui os slides para quem tiver interesse ir parando o vídeo e ler, mas o comentário que eu quero fazer é o seguinte: a cosmologia trata do universo como um todo, e o universo como um todo significa a totalidade de tudo que existe. Isso implica em algumas coisas. Implica em que a ciência, a cosmologia, como ciência, tem algumas características especiais. E, em particular, ela acaba sendo muito próxima da filosofia. Então, há questões que surgem na cosmologia que estão muito próximas de serem mais questões filosóficas do que realmente questões científicas. O comentário que eu vou dizer é apenas o seguinte: existem questões relativas aos fundamentos da ciência que fazem parte de um domínio legítimo da filosofia, que é a filosofia da ciência. Então, a filosofia da ciência estuda os fundamentos das ciências. Em particular, existem questões legítimas a respeito dos fundamentos da física. E são justamente essas questões relacionadas aos fundamentos da física que são aquelas que são mais pertinentes de aparecerem no contexto da cosmologia. Ou seja, como a cosmologia trata do universo como um todo, na verdade não é tão surpreendente que, ao pensar no universo como um todo, isso nos leve também a pensar sobre os fundamentos da física, que é
a disciplina científica que trata das leis mais fundamentais da natureza. Então, a ideia aqui é que ah, as questões filosóficas que fazem algum sentido de serem associadas à cosmologia são questões relacionadas à filosofia da física. Mas, de qualquer forma, é preciso haver um cuidado para não confundir especulações filosóficas com um conhecimento de ordem científica. Então, eu vou ler esses 3 parágrafos para concluir aqui. A presença de formulações filosóficas na cosmologia, por si só, não é suficiente para retirar da cosmologia sua condição de ciência empírica. As questões filosóficas mais pertinentes de serem encontradas na cosmologia são aquelas que se relacionam com as questões mais profundas da filosofia da física. Quando os devidos cuidados são tomados e as especulações filosóficas são inapropriadas, quando os devidos cuidados não são tomados e as especulações filosóficas são inapropriadas, a cosmologia corre, sim, o risco de escorregar para a metafísica ou para a fantasia, afastando-se de um empreendimento de caráter científico. Então, para se manter como uma verdadeira ciência, é preciso tomar cuidado para separar bem, no contexto da cosmologia, aquilo que tem embasamento observacional, empírico, que merece ser considerado um conhecimento científico, e aquilo que é uma especulação de caráter mais filosófico. Talvez alguns aspectos a presença de alguma especulação filosófica seja inevitável na cosmologia, mas tomando cuidado de fazer essa separação, de não confundir uma coisa com outra, eu acho que dá sim para considerar a cosmologia como uma ciência. É uma ciência com algumas características especiais, mas continua sendo uma ciência. Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção